2h40, que eu tenho certeza. E aí, gente, 2h30, vamos estar aqui de volta, tá? Até às 5 horas, para a segunda parte do treinamento, que é muito importante mesmo. Aí no final vocês vão ver, o final depois é que vocês vão ver o resultado dessa semente que nós estamos plantando aqui, que é muito importante. Valeu, querido. Vamos olhar agora, né, instruções para multiplicar a sua célula. Tá? Para quem chegou agora, que a gente estava pregando, só coloca o primeiro slide da primeira ministração, por favor. Para quem chegou, algumas pessoas também. Eu tenho o hábito de olhar ali, tem um monitor bem aqui, ó. Aqui, ó. Para quem chegou agora, célula, um lugar de comunhão. Então foi muito bacana, né? E eu creio em nome de Jesus que edificou muito a sua vida. Como diz o irmão lá, eu só não gostei muito daquela parte que tem que tomar 6 injeções para ganhar uma família, né? Mas o resto foi legal. Amém. Vamos para a segunda ministração agora, e à tarde nós vamos ter também uma muito bacana. Instruções, pessoal, está aqui, ó. Instruções para multiplicar sua célula. Vamos lá. Eu gostaria de compartilhar com vocês, né, alguns fatores muito interessantes que pude extrair do livro, né, Crescimento Explosivo da Igreja em Célula. Esse livro é do pastor Joel Comiskey. Então, dentro dessas inúmeras riquezas, quero mostrar alguns fatores que influenciam e que não influenciam na multiplicação da sua célula. Eu quero que você, que está aqui nos ouvindo, pela graça de Deus, entende-se como multiplicação, querida, a capacidade dessa célula em gerar outra célula semelhante a ela, através da evangelização de pessoas. Por exemplo, eu lembro lá em Santarém, no setor azul, onde nós começamos, a minha sogra, mãe da pastora Solândia, quando a célula dela cresceu, que a Solândia saiu como líder, até o lanche era igual, tudo, o horário de começar, o horário de terminar, o contexto todo da célula, tudo era igual, o DNA entrou na veia, e ela trouxe isso para Porto Velho, trouxe para Guajará-Mirim, e eu acredito que ela vai ensinar para vocês hoje à noite também, né, sobre realmente essas coisas muito preciosas, mas bem fortalecido vai ser o seu chamado. É o seu chamado, porque às vezes a gente quer liderar uma célula, né, irmão, e a gente realmente não tem esse chamado, e a gente acaba ocupando um lugar, um espaço que deveria ser de uma outra pessoa, e a gente está deixando de exercer o nosso espaço. Deixa eu te explicar aqui. Eu não gostava de ser líder de célula, perdão, eu não gostava de ser supervisor de setor, nem supervisor de área, nem supervisor de distrito. O que eu gostava era de liderar célula. Eu gostava de fazer as visitas, de discipular, de ver a célula crescer. Aí eu ficava tão feliz e falar: quantas células você tem? Eu tenho 30 células. E você já é um supervisor? Aí eu falei: não, eu sou líder de célula mesmo. Mas por quê? Não, porque eu gosto de ganhar pessoas, eu gosto de evangelizar. Então esse era o meu chamado, liderar a célula. Porém, Deus já estava me chamando um degrau a mais. Eu queria ir mais para cima. Aí o que eu fazia? Eu mesmo me puxava para baixo. Não, eu quero continuar aqui, não quero crescer. Quando o meu
meu pastor, meu discipulador, minha esposa sentaram comigo e abriram a caixa de ferramenta e me ensinaram. Aí eu dei aquele passo para supervisor, que eu olhei aqueles 5 líderes de célula. Eu falei assim: eu posso implantar o meu DNA na vida desses caras, eles vão crescer. Enquanto eu multiplico uma célula, se eu conseguir colocar o meu DNA nele, cada um deles vai multiplicar uma célula no total de 5. Eu multiplico uma, mas eles multiplicam 5, porque cada um multiplica uma. E foi o que aconteceu. Eu multipliquei trigêmeos, então me achei o cara. Agora que eu não quero ser mesmo, agora que eu quero continuar só liderando célula. Rapaz, estava irredutível, mas eu fui convencido pelo Espírito Santo de Deus. Aí o que eu fiz? Peguei aqueles 5 líderes de célula, que provavelmente seria, né, eles iriam ficar debaixo da minha cobertura. E eu lembro, pastor, na época eu trabalhava lá na empresa, né? E aí eu sentei e tomei um cafezinho. E tudo que eu fiz, tudo que eu sabia, tudo que realmente estava dentro de mim, que eu queria fazer na célula, eu comecei a injetar na vida deles. Olha, 3 meses, aquele cara, eles eram outros homens. E nós com 5 células, e trabalhando, de repente, eu acho que no 6º, antes de completar o 6º mês, nós estávamos dobrando, ou seja, de 5 células, nós estávamos para 10 células. Aí eu falei: meu Deus, será que se fosse eu sozinho eu tinha 10 células? Não tinha. Querido, eu não sei quantas células você tem, nem sei se você é líder de célula, não sei também se tem alguém que acredita em ti, ao ponto de investir a vida dele em você, mas uma coisa eu sei, que se você está aqui nessa manhã, Deus já começou a boa obra, que Ele há de completá-la em Cristo Jesus na tua vida. Meu irmão, isso aí é fato, fique tranquilo. O pastor Josias usou pela manhã uma palavra comigo, ele disse assim: meu pastor, não tem como mais eu dar desculpa. Ou nós crescemos com a estrutura que temos para ir por um grande tempo, ou então nós vamos viver dando desculpa aqui. Não crescemos por isso, não discipulamos por aqui, não ganhamos por isso, e bababá. Então, 2019, querido, segundo o teu pastor, e eu creio também, não é um ano de se dar desculpa, é ano de trabalhar, é ano de mudança, é ano de crescimento, é ano de transformação. Eu diria que é um ano de cura nessa área, aonde nós não estamos levando vantagem. Você sabe onde é que você fracassou em 2018? Então procure em 2019 não fazer mais. Eu vou te falar da minha vida. Aquilo que foi derrota em 2018, eu não quero nem conversa em 2019. Vida nova, tempo novo, esperança nova em Cristo Jesus. Amém? Então, querido, dentro de inúmeras riquezas, eu quero te mostrar alguns fatores. Desses são muito importantes. Vamos lá? Apacentamento das mesmas nas igrejas. Se você quer saber como, querido, as igrejas crescem, todo mundo quer saber. Estude as igrejas em crescimento. O pastor Joel Cominsky estudou as 8 igrejas em célula, em maior crescimento no mundo, passando média de 8 dias em cada uma delas. Mais de 700 líderes. Mas o nosso problema, querido, não sei aqui, em Ji-Paraná, na IMUB, mas na maioria das igrejas, por a gente tem passado, o maior problema é o orgulho. Se eu sou um líder de célula e eu estou tendo sucesso, sabe o que acontece comigo? As pessoas me excluem.
chegou ontem na igreja, lá tem nada para me oferecer, eu vou copiar nada. Não copia, e fica patinando e não sai do lugar. Se aqui nessa igreja tem alguém que está tendo sucesso, meu irmão, encosta junto. Querido, qual o segredo? Caneta e papel na mão. O que você está fazendo, cara? O que você está fazendo? Eu lembro que o Gildo, lá em Santarém, era um dos camaradas que mais crescia, que mais multiplicava. Na época, o meu pastor lá era o pastor Jango. Ele falou: Sinaldo, nós vamos meio-dia, o pastor Ebe tem uma reunião com os líderes, nós vamos para lá meio-dia, na hora que acabar a reunião eu vou pegar o Gildo, vou conversar com o Gildo, para ele vir fazer uma reunião dessa com a gente. Eu preciso saber o que esse cara está fazendo. Irmão, olha a simplicidade. Pastor, não precisa de reunião, não precisa, senhor, vir me buscar. Então qual é o segredo? Ele falou: eu só boto em prática tudo que eu aprendo no Tadel. O que o pastor Ebe está pregando no Tadel? Que eu tenho que visitar uma célula, que visita, tem probabilidade de crescer. Escuta, uma igreja, uma célula de 5 pessoas, 5 pessoas. Se ela fizer uma visita por dia, então essa célula está visitando 5 pessoas por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias. Se essa célula faz uma visita por dia e elas têm 5 membros, então eles estão fazendo 5 visitas por dia. Se em 5 dias cada um fizer uma visita, eles visitaram 25 pessoas por semana. 100 pessoas no mês. Se 10% dessas 100 contactadas, visitadas em 30 dias, converter, 10% converter, 10 pessoas naquele mês vieram para a minha célula. Então, se ele diz que a visita lá no Tadel é importante, eu visito. É só isso, pastor Jango. Pastor Jango, naquela simplicidade dele, olhou para o Gildo e falou: então você só está obedecendo o que o pastor Ebe está pregando no Tadel? Ele falou: exatamente. A instrução está no Tadel, está nas conferências. É isso que o pastor Josias falou. Aproveita agora pela manhã, aproveita pela tarde, porque à noite já é outro nível de pregação. Ah, mas tem tão pouca gente. Não preocupa com a quantidade, preocupa contigo. Se Deus te trouxe nessa manhã, é contigo que Ele quer tratar esse negócio. Ou você acha que Ele não tem qualificação para trazer fulano, beltrano, ciclano? Claro que tem, mas Ele quis você hoje, nessa manhã. Você pode ver que à tarde Ele já tem compromisso com outro tipo de gente, então já vai ter outras pessoas contigo. É lógico que você pode ser um instrumento de Deus para motivar também vir mais pessoas, mas Deus por si só tem esse dom e essa, eu diria assim, esse talento de trazer pessoas quando Ele quer. Amém? Então o segredo está na obediência. O cara ouvia no Tadel, colocava em prática durante a semana, a célula crescia, o setor crescia, a igreja crescia. Se você está ouvindo nessa manhã, está só se enchendo. Segunda-feira, seu cabeção vai estar desse tamanho. Mas se não conseguir botar em prática, vai ser um crentão cheião, cabeção bem grandão, de conhecimento, mas não usa com ninguém, Então você tem que usar. Glória a Deus. Então vá nessa linha. Mais de 700 líderes. Estude, converse, procure saber na igreja quem está tendo mais sucesso. Peça liberdade para o seu pastor de marcar uma hora e conversar com essa pessoa. Ah, pastor, é uma irmã lá e eu sou homem, eu não vou só, É casado, leva a esposa, se não leva a mãe, leva a irmã, leva umas 3 discípulas com você.
mas resolve. Não fica só querendo, mas não toma uma iniciativa, né? As coisas não funcionam assim. Imagina você, se eu dissesse para ti assim: olha, eu estou com tanta fome, mas é o seguinte, Josias, almoça por mim hoje e eu estou satisfeito. É assim que funciona? Eu vou tirar a minha carteira. Ronaldo, fala o seguinte: tira a carteira lá e traz para mim que está tudo resolvido. Na hora que tu me der a carteira eu dirijo. Mas a carteira é minha e não tua, Ronaldo. Não, mas eu tendo a tua carteira, eu dirijo. Eu sei dirigir, só preciso da tua carteira. Eu sei dirigir. Então esse negócio, querido, de que eu sei congregar, do que eu sei liderar, que eu já sei ser crente, que eu já sei ser submisso, que eu já sei isso, eu já sei aquilo. Irmão, pelo amor de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu estou aprendendo, irmão, 27 anos de convertido, e todo dia é dia de aprender. Eu estou aqui, eu estou aprendendo contigo. Até na ausência de alguns aqui eu estou aprendendo. Por que Deus não quis que esse camarada estivesse aqui hoje? Deus tem um propósito nisso. Sim ou não? Sim, irmão. Por que você está aqui? Deus tem um propósito nisso. Então a gente aprende um com o outro. E isso é importante. Olha, a célula preencheram uma pesquisa de 29 questões destinadas a determinar por que alguns líderes de célula têm sucesso e outros fracassam. Evangelizar e trazer à vida uma nova célula, né? Esse questionário que foi aplicado pelo pastor, simples, aplica isso com você. Mais de 700 líderes de célula preencheram um questionário com 29 questões, destinada a determinar por que alguns líderes de célula têm sucesso e outros fracassam, ao evangelizar e trazer à vida uma nova célula. Esse questionário que foi aplicado pelo pastor Joel Comiskey explicou áreas como treinamento do líder de célula, posição social, devocional, formação, preparo do material, idade, né, dons espirituais e etc. Olha o coração do teu pastor. Não, nós vamos tirar tudo, está tudo gravado, vamos meditar, vamos arrumar tudo, e aí nós vamos colocar para os nossos líderes. Irmão, quem tem um pastor que tem um coração desse, que se compadece com aquele que não ouviu, com aquele que está longe, meu irmão, eu ia amar até faltar meu suspiro aqui na terra. Até Jesus voltar, meu irmão. Ela se importa. Pai que se importa com o filho que não está alimentado, deveria ter uma atenção especial. Você que é mãe, querido, olha, a primeira coisa, a pastora chegou aqui, falou: pastor, não preocupa, as crianças estão lá, eu deixei elas descansarem um pouco, mas quando começar a segunda administração, elas já vão estar aqui. Já vem dando aquela satisfação, já passa a segurança para a gente, já está tudo sob controle. Quem está ouvindo, respira aliviado, sente firmeza no negócio, está entendendo? Agora, como é o seu líder? Como é você com o seu líder? Não, pastor, tem hora que dá vontade de eu ir lá e ficar no lugar do meu líder. Isso não é uma atitude correta. Se o seu líder não é aquilo que você espera, deixa eu te falar uma coisa: você tem um líder que merece. Quer ter uma melhor liderança, seja uma melhor ovelha, seja um melhor liderado. Bons liderados, bons líderes, bons líderes, bons liderados. Amém? Se eu fosse solteiro, como aquele cara lá da mídia lá, como é o nome lá, irmão? Romildo. Se eu fosse solteiro igual você, na minha lista, a primeira característica que eu ia exigir para ser a minha esposa, não sei se ela ia cobrar isso de mim também, mas eu ia cobrar dela assim: boa filha, boa esposa, má filha, péssima esposa. E quem é homem de Deus, que quer prosseguir nessa terra como homem de Deus, tem que ter uma mulher de Deus do seu lado. Então, saiba esperar no Senhor, e isso serve
para a mulher também. E às vezes a mulher se empolga com um pai de perna grossa e 2 olhos azuis e por trás desse negócio a podridão impera. Então, não dá não. Tem que esperar no Senhor para ficar um negócio saradão. Amém, irmãos? Vamos voltar para cá. Então, Joel Comiskey, ele explorou áreas, né, como treinamento, né, do líder de célula. Você pode fazer isso também, né? A posição social, devocional, formação, preparo do material que vai ser usado, a idade do camarada, né? Também não pode botar de qualquer idade, né? Dons espirituais. Então, essa análise, essa estatística ajudou a evitar, querido, olha só, né, interpretações, né, distorcidas e, né, capacitou o pastor, né, desvendar princípios comuns das diversas culturas lá. Talvez, se você ser um pouco bem mais honesto com o teu ou com a tua liderança, vocês vão levar mais vantagem. Eu estava conversando com o Romildo, né? Que não há pior coisa do que você achar que aquela pessoa que te acompanha, que está junto contigo, fala a mesma língua, tem o mesmo sonho que tu. Porque você vai acreditar nela, você vai investir nela, sem saber que ela realmente não cogita das mesmas coisas que você, que ela planeja outras coisas. Por isso que lá na frente ela vai te trair. E ser traído por alguém que você ama, por alguém que você investiu, é uma dor terrível. Então procure descobrir na sua célula se todos realmente amam essa comunhão, amam o seu vínculo, estão dispostos a ser treinados. Ajude o seu pastor, porque quando você vem com essa estatística definida aqui na igreja, o pastor titular, ele já recebe esse refrigério, ele já tem essa unção, essa convicção do que aquele que está lhe ouvindo realmente quer aquilo. Então a pesquisa feita nas 8 igrejas e célula pelo mundo que mais crescem, vamos dividir em 2 grupos aqui, não sei se dá para projetar aí. Vamos dividir aqui em 2 grupos, vamos lá, quero te mostrar. Fatores que não têm influência sobre a multiplicação, não tem, você pode falar quantas vezes quiser, não é verdade, é desculpa furada, não tem. Primeiro, característica do líder, como sexo, classe social, idade, estado civil ou formação acadêmica. Isso aí é um mito. Não lidero célula por conta dessas características que eu não tenho. Fica tranquilo, isso não vai te atrapalhar ser um bom líder. Outra coisa, tipo de personalidade do líder. Tanto os líderes introvertidos como os extrovertidos multiplicam suas células. Pastora Solândia chorava quando se tratava de ter que pregar na frente dos outros. Estou te falando, irmão. E hoje Deus deu graça, é uma pastora, prega, está entendendo? Está aprendendo, como eu e você, mas Deus já salvou ela de muita coisa. Então, esse lado aí, ó, muito importante. Não use como desculpa, achando que você não vai influenciar na tua multiplicação, porque tu não tem essas coisas, que ninguém vai acreditar mais na gente, né? Porque nós não temos essa característica, porque o tipo da nossa personalidade é assim, ou o dom espiritual do líder, como as pessoas, né, com o dom de ensino, né, pastoral, falar em línguas, repreender, liderança, evangelismo, multiplicam suas células da mesma maneira que outros irmãos. Escute bem.
Então, se essas características aqui, quer seja a de cima ou a de baixo, não são empecilho para mim crescer, para me influenciar, então eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Olha o que ele diz ali, ó. Característica do líder, como por exemplo, meu sexo. Ah, eu sou mulher. Se eu fosse homem, rapaz, aí tu ia ver. Ah, não, eu sou homem. Se eu fosse mulher, o negócio era diferente. O negócio é mais jeitoso. Não, querido. O sexo, a tua classe social, se eu fosse mais rico um bocadinho, aí tu ia ver, meu irmão, o que é crescimento. Não, para de falar bobagem, que isso não funciona. A área sexual, a classe social, a tua idade. Ah, eu sou novo demais. Se tu não faz nada, agora que tu tem a força da juventude, quando você for mais velho, meu irmão, já era. A Bíblia diz que só é enfado e canseira. Você não vai fazer mais nada, tem que ser hoje. Seu estado civil, se eu fosse casado, pastor, imagina, com a esposona, maridão do lado. Pastor, a igreja era assim, ó, de casal, ganho por mim. Mas eu sou solteiro, pastor, né? Estou pela fé ainda. Para com isso, irmão. Ninguém acredita mais em você nesse sentido. Isso não funciona, isso não é razão, né? Olha, e a outra de baixo? Que tipo de personalidade? Pastor, eu sou muito tímido. Pastor, eu sorrio para dentro. Eu nem falo, pastor. Outra, pastor, eu sou escandaloso demais. Qualquer coisa, pastor. Eu estou me acabando, pastor. Esse negócio é ruim, pastor, não é bom não. Toda hora está rindo, gritando, falando. Isso daí é bobagem, meu irmão. Tu pode ganhar alguém assim, amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, minha esposa aí. Me chamaram lá, pastor José, eu tinha um velório. Aquela multidão ali, umas 400 pessoas. E eu, cadê a viúva? Aí está aqui, a bichinha chorando lá e tudo. 12 meninas assim, mais ou menos um de 12, um de 16, os meninos bonitos. Falei, irmã, vem aqui, deixa eu falar contigo e tudo, né? Na época eu nem sei se ela era irmã mesmo. Aí os outros discípulos meus, aí começamos a conversar aqui e tudo. Aí a gente conversando e tudo. Aí eu falei para ela assim, depois você apaga isso aí, tá? Ela falou assim, ó irmã. Não, eu contei uma piada lá, sabe, irmão? Eu contei uma piada lá, e aí a irmã começou a rir. Rapaz, a irmã começou a rir. Aí os pastores lá chegaram atrás de mim, e a pastora lá na frente, conversando com outras irmãs. Ô Solange, cadê o pastor Laudo? Onde é que o Laudo está? Aí, você está vendo aquela roda lá, ó, o pessoal rindo lá, ó. Aí é ele lá, ele está lá no meio lá. Aí todo mundo se olhou um para a cara do outro. Pô, mas nós estamos num velório, como é que o cara está numa roda, todo mundo está rindo lá. Aí chegou lá, era a viúva, estava rindo lá. Acredite ou não, eu disse para ela que o tempo que ele tinha, que Deus tinha estabelecido para ele, nessa terra, ela usufruiu. Agora Deus tinha levado ele para ela, para ele, né? Agora era o tempo dele estar com Jesus. Mas que ela podia ficar em paz, que ela tinha cumprido, né, o propósito dela como esposa, com uma mulher de Deus e tudo. Eu fui falando, e aquilo foi trazendo conforto para ela. Aí eu contei a história, ela já começou a sorrir, e a turma me achou lá no velório. Mas às vezes, a gente usa desse negócio aqui, né? Fala, não, tem direito, parece que porque é introvertido ou extrovertido, parece que se dá o direito de ser diferente dos outros. Não funciona não. O dom espiritual do líder. As pessoas com o dom de ensino pastoral, ou de falar em língua, ou de repreender liderança e evangelismo, multiplicam suas células da mesma maneira que outros irmãos, querido. Eles vão conseguir, nós vamos conseguir, amém? Agora, fatores que tem, isso aqui tem influência sobre a tua multiplicação.
Isso aqui tem. Primeiro, tempo devocional do líder da célula. Líder que não tira tempo sozinho com Deus. Deveria, meu irmão, não usar esse título. Porque o líder da célula é um pastor, uma pastora, ainda que com P minúsculo. Ele toma conta de um pequeno rebanho. Mas tem que começar pequeno, mas pensando grande. Porque senão não adianta falar de multiplicação. Ele pode começar com uma célula, mas ele pode terminar com 100, 200, 700, como os pastores em Santarém têm, quando largaram e foram para Fortaleza, ou os que largaram de Fortaleza foram para São Paulo, ou os que largaram de Roraima e foram para São Paulo, e por aí, no Atos e Ação. Então, o tempo devocional do líder de célula tem influência, sim, na multiplicação. Os líderes que invertem 90 minutos ou mais em devocionais diário, multiplicam sua célula 2 vezes mais do que aqueles que invertem apenas, menos do que 30 minutos por dia. Olha, irmão, não sei aqui, mas na igreja da paz geral, você percebe líder que tem tempo sozinho com Deus, líder que ora, que tem comunhão, tem vínculo com o Espírito Santo, e líder, meu irmão, que está só brincando de conduzir um povo ao céu. Líderes que recebem a folhinha do Tadel, no Tadel, o estudo, e pega aquele estudo, dobra tudo, e aí coloca dentro da sua Bíblia na terça. Aí se a célula dele é sábado, ele só vai pegar no sábado. Aí aquele papel todo amarrotado, tentando ajeitar na frente ali, só o que o camarada que fez o estudo, aí ele só vai lá, não acrescentou nada. Agora aquele que recebe o estudo, irmão, aí tem um versículo, acrescentou para cá, tem uma seta para cá, tem um negocinho que ele botou aqui, negócio que ele ouviu que o pastor falou lá, ele anotou e acrescentou no estudo dele. Aí esse daí sim está trazendo um alimento novo para a célula, algo novo. Então, muito importante, fatores que têm influência sobre a multiplicação, tempo sozinho com Deus. Você quer ver o outro? Intercessão do líder pelos membros da célula. O líder que não ora pelos seus membros, rapaz, vai ter problema, vai ter dificuldade. Se ele está deixando essa carga só sobre o ombro do pastor titular, vai ter problema, porque vai chegar uma hora, querido, que o pastor vai ser como Moisés. Se não tiver um Jetro para ajudar, ele vai definhar. A carga é muita. Então, precisa ter esses homens e essas mulheres que vão tomar conta desses grupos de 10, de 50, de 100, de 1000. Precisa. E homens de Deus. Então, intercessão. Os líderes que oram diariamente pelos membros da célula têm a maior probabilidade de multiplicar suas células. Meu irmão, uma célula que é assistida pelo líder, no tempo sozinho com Deus, em oração, na hora que chega no culto a gente conhece. A gente conhece. Eles oram em língua, eles oram mais alto, é os primeiros que chegam, são os últimos que saem, eles sentam na frente, são os que choram, é os que são batizados no Espírito Santo, é os que trazem mais convidado, eles são referência na igreja, porque o pai lá, espiritual, que é o líder, que é o pastor daquela célula, ele tem influenciado com tanta oração, com tanto jejum, ele tem uma intimidade tão grande com Deus, que os seus membros já começam a ver, ele começa a transbordar, do seu interior começa a fluir, rios de águas vivas naquela célula, e todo mundo quer copiar ele, e quando chega na igreja, aquela célula é percebida, ela é perceptível, irmão. Os camaradas chegam aí, o sorrisão é no rosto, o cumprimento é diferente, a alegria é diferente, ele tem algo a oferecer. Quero apresentar para você o meu convidado e tal.
Agora quem está aí só fazendo de conta, entra e sai, não sente nada, critica o louvor, fala que a palavra foi ruim, foi demorada, coisa chata, e não sei o quê, e não muda nada, passa a semana inteira, vem do mesmo jeito, a Bíblia ele não sabe quanto que está, um celular de R$2.000 no bolso, e mais nada, e o tempo passa, e ele não recebe cura, não recebe milagre, a vida dele vai definhando, e sempre culpando os outros. Mas quem tem uma vida de devocional com Deus, meu irmão, o nível é outro. Até para falar mal, o cara pensa 2 vezes. Sabe, fulano, assim, assim, ora por ela, ora por ele. De repente, sabe, na verdade, eu acho que não é nem isso. Vamos lá falar com ele. Olha, você vai ver que coisa totalmente diferente. Agora, meu irmão, quem está vazio, você não tem ideia de que esse tranqueira fez comigo, rapaz. Isso é assim mesmo. Você como é que ainda está aqui na igreja? Eu estou pensando, se ele não sair daqui ano que vem, eu estou cascando fora. Está vazio, tem nada para dar, tem nada para oferecer. Outro princípio que tem influência, vamos lá? O tempo que o líder gasta com Deus em seu preparo para fazer a célula. Irmão, tem líder que faz a célula 1 hora, o cara faz tudo, e quando acaba o pessoal fica brabo com ele. Líder, meu irmão, que tem se prepara essa unção, eu vou te falar, como tu vai descobrir sem te falar nada? Presta atenção. Sua célula acaba, sua célula acabou. A pessoa nem levanta da cadeira. E quando levanta, dá 2 passos, eles formam outro grupo. Aí tem outro grupo para lá, outro grupo para cá. Aí o dono da casa diz assim: 15 para as 10, as crianças tem que levar amanhã na escola. Eles não estão nem aí. Aí aqueles mais assim, eles dão uma redadinha, fica lá perto do portão, eles formam outro grupo. Aí o cara diz assim: já é 10h15. Ai, meu Deus, é mesmo. A célula acabou 9 horas. É 10h15, eles já ficaram mais 1 hora de comunhão e nem perceberam. E o líder, tadinho, querendo ir embora, o anfitrião querendo dormir, e eles nem estão preocupados com isso. Sabe por quê? A célula é tão gostosa que eles não querem ir embora. Tem uns que chegam meia hora antes, às vezes o cara ainda está arrumando, ele disse: olha, eu já vim, porque estava lá, não tinha nada para fazer, eu acho tão bom vir para cá, estou aqui, né? E se não for, pastor, não tivesse preparo, também é facinho tu descobrir. Irmão, nós terminamos a célula, vamos ficar em pé, eu quero orar. Quando o cara diz aleluia, o outro responde lá: boa noite, irmão, fica com Deus. 2 minutos, tu está sozinho empilhando as cadeiras, esvazia todinho. Cuidado com essa célula, irmão, cuidado, faça alguma coisa. Cadê a comunhão? Cadê o vínculo? Não tem, ninguém quer estar lá. Então vai por obrigação, entenda como você quiser. Está entendendo? Então o tempo que o líder gasta com Deus e seu preparo para fazer a célula, isso tem influência sim, irmão. Nós conhecemos irmãos que ele fica esperando o dia da célula, ansioso, que é tão gostoso ouvir aquela irmã pregar, aquele irmão pregar. Eu conheci um que chorava, pastor José. Oh meu Deus, prega demais, Deus. Eu amo a minha célula. E quando a célula multiplicou, outro problema, ele não queria ir embora. Eu não posso ficar com esse líder que leva outro, deixa eu aqui, leva ele que é mais fofinho, ó, aguenta mais, ó, deixa eu. Isso tem importância sim, querido. Outra coisa que tem importância muito, estabelecer alvos. Estabeleça alvos. O líder que falha na fixação de alvos, os quais os membros recordam, tem 50% de probabilidade de multiplicar a sua célula.
Fixar alvos aumenta essa responsabilidade. A célula, vamos supor, começa em janeiro. Aí você bota lá, segunda, quarta-feira de julho, dia 15, multiplicação. Cara, em janeiro, na primeira célula, ele bota o olhão. Opa! Aí, meu líder, dia 15 de julho, segunda, quinta-feira do mês, festa da multiplicação. Irmão, nós temos 6 meses para multiplicar nossa célula. Conte comigo, meu líder. Todo mundo sabe que é 6 meses. Quanto mais dia passa, sem falar nada, mas a cobrança está lá. Toda célula está cobrando. Dia 15, segunda semana de julho, festa da multiplicação. Eu vou te falar uma coisa. Isso aí, querido, incomoda. Mas incomoda quem? Quem não está fazendo nada para o reino. Já passaram 2 meses. O cara não fez nada. Isso preocupa ele. Já passou 3 meses e ele não fez nada. Isso preocupa ele. É igual aquele camarada aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você já viu alguém que reclama porque dá dízimo? Quem dá dízimo sabe que é um mandamento. Devolve porque ama o Senhor e entende que a igreja precisa, né, para manter a casa do tesouro. Quem reclama, querido, é quem não é dizimista. Porque quem dizima já está com alegria. Vai reclamar para quê? Só reclama quem não é dizimista, irmão. Membro de célula só questiona a multiplicação quem não está fazendo nada. Quem não discipula, quem não ganha alma, quem não apacenta, quem não faz visita, quem não participa da comunhão, são esses que questionam. Por quê? Porque eles estão fora disso, eles não fazem nada disso. Porque quem faz, já faz com alegria, porque já entende que isso é um princípio cristão, da visão da sua igreja local. Então ele não questiona, ele já faz com alegria. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, muito, que tem a ver, é reconhecer a data da multiplicação da sua célula. Você está aqui? Está aqui, ó. Reconhecer a data da multiplicação. Líderes que estabelecem alvos específicos para trazer à vida uma nova célula. Querido, multiplicam suas células com mais frequência do que os líderes sem alvo. Vai multiplicar a tua célula em nome de Jesus. Quando? Eu não sei, mas pela fé nós vamos. Está fora, irmão. Outra coisa que tem influência, treinamento. Líder tem que investir sua vida, irmão. Inverte sua vida, de vez em quando convida para o almoço lá na sua casa, aquele camarada que você está de olho, aquele casal, aquela moça lá, e tome cuidado para não ser nesse almoço, só você e ela, ou só ela e você, que é perigoso, né? Sempre leve alguém, mas invista em treinamento, estreite os laços, sadio, tá, irmão? Comunhão, relacionamento, ensino da palavra, isso é importante. Então, líderes de célula que se sentem melhor treinados, multiplicam suas células com mais rapidez. Verdade? No entanto, o treinamento não é tão importante como a vida de oração do líder e a clareza de seus alvos. Converse com a pessoa. Veja se ela sonha contigo, se ela projeta contigo. Isso é importante. Outra coisa que tem importância, sim. Vamos ver lá? Olha aí, ó. A frequência com que o líder de célula faz contato com pessoas novas. Se 6 meses teu líder não contactou ninguém, lá eu olho o nosso relatório. Meu Deus, 6 meses. Nós já tivemos um encontro e um batismo. Esse cara não levou ninguém. 6 meses não dá um visitante. Rapaz, vou chamar esse camarada. Ô Solange, quem que é o supervisor do Everaldinho? Ah, é o Raimundo. Raimundo, tu já olhou a célula do Everaldinho? Não
sei o que e tal. Rapaz, vai lá, depois eu converso contigo. Não, mas o que está pegando? 6 meses que não dá um visitante, 6 meses que não converte ninguém. Olha, nós tivemos o batismo e encontro com Deus. O camarada não apresentou nenhum, nem para batizar, nem para fazer encontro. O que está pegando? 6 meses? Será se ele não precisa de ajuda? A gente tem que correr lá. Então, líderes que fazem contato, olha só, com 5 a 7 pessoas novas por mês, tem 80% de probabilidade de multiplicar a sua célula. Quanto o líder visita somente 1 a 3